Voltamos. Estamos hoje com a professora doutora Margarida Kunsch. Vamos falar um pouquinho agora sobre as novas diretrizes curriculares que ela foi coordenadora. O projeto acaba de ser enviado para o MEC e gostaria que a doutora falasse um pouquinho a respeito. O MEC, o Ministério da Educação, está propondo uma grande mudança na estrutura das nomenclaturas dos cursos, Então, qual que é a proposta do MEC? É acabar com as chamadas habilitações. Então, hoje, o curso de comunicação social, ele possui as habilitações de jornalismo, de relações públicas, de publicidade e propaganda, de rádio e televisão e outras, só que qual que é a tendência? A tendência agora é que essas habilitações se transformem em cursos, porque havia um grande número de habilitações, sobretudo nas outras áreas, mas mesmo na área de comunicação. Então, o MEC propôs a criação de uma comissão para apresentar uma proposta dessas novas diretrizes da comunicação. Esse é o documento oficial que foi entregue no dia 20 de outubro e que nós, então, tivemos assim um trabalho muito intensivo em nível nacional. Nós realizamos 5 audiências públicas, em Porto Alegre, pela região sul, em São Paulo, pela região sudeste, em Manaus, pela região norte e em Recife, pela região nordeste. E a partir das audiências públicas e também das contribuições da consulta virtual, nós então elaboramos a nossa comissão, composta de 7 membros, da qual eu presidi. Nós então elaboramos um documento que está agora em apreciação no Conselho Nacional de Educação. Qual que é a nossa proposta com este documento? É realmente modernizar, tornar o curso de Relações Públicas muito mais atraente. Porque uma das questões que a gente colocou no debate é por que todos precisam, as entidades precisam, as organizações necessitam de um trabalho de relacionamento, um trabalho de comunicação, e por que tem tão poucos cursos de relações públicas atuantes, em nível, estou falando em nível nacional. Então, nós acreditamos que uma das questões aí possa ser a falta de uma clareza do que faz esse profissional. Afinal de contas, o que faz esse profissional de relações públicas? Então, nós, dentro do que foi discutido, nós propusemos diretrizes, Não é um currículo que nós propusemos as diretrizes gerais que vão orientar as universidades, as faculdades de comunicação, no momento que elas forem elaborar o projeto pedagógico. Então, essa formação, ela prevê, em primeiro lugar, uma formação geral humanística. Uma outra formação seria a formação em comunicação. Mesmo que com a nova estrutura que o MEC espera implantar, a área de comunicação continua sendo a grande área do conhecimento. Isso quer ficar bem entendido. O que muda é a direção, você já entrar diretamente numa profissão, num curso definido com a sua terminologia própria. Então, uma formação muito básica em comunicação, em teorias, na história e tal. Outro eixo seria formação em linguagens. Quer dizer, o profissional, o egresso, tem que conhecer as linguagens escrita, oral, audiovisual, digital, Ele tem que saber manipular, saber produzir também programas como este, por exemplo. Ele também tem que entender o profissional.
Ele vai lidar isso, ele vai dirigir entrevistas, ele tem que se capacitar. Fazer media training, né, com certeza. Outro bloco importante é justamente a formação em relações públicas, né, e comunicação organizacional. Então ali se propõe todo um elenco de disciplinas de temas, né, temas muito mais do que disciplinas, seriam temas tópicos que o currículo tem que contemplar. E ainda teríamos a formação complementar, que teria uma parte opcional. Por exemplo, o que nós estávamos falando antes, é possibilitar ao formando uma base no terceiro setor. Então, a gente procurou, na medida do possível, modernizar, tornar o curso muito mais atraente, muito mais sintonizado com as demandas sociais de hoje, né? Eu acho que nós teremos assim possibilidades de dar uma nova forma, uma forma mais moderna, mais dinâmica, né? Ao profissional, porque o mercado, na verdade, professora, pede isso, né? O mercado acho que vai muito bem na área de relações públicas, principalmente, né, na área de prestação de serviço, né? Nós vemos as grandes empresas também contratando profissionais da área de relações públicas. E o mercado, acho que também, terceiro setor, vem abrindo bastante, né? Que eles precisam ter visibilidade, a área de comunicação acho que dá muito isso, né? Visibilidade, formação de imagem. Eu acredito que o mercado, tá? Eu acho que a tendência é melhorar mais para a área de relações públicas. O que a senhora acha? Olha, eu sou meio suspeita, né? Porque eu sou uma defensora da área, mas eu acho que nunca a gente viveu um momento tão propício como esse. Em termos, assim, das possibilidades e como que hoje, mesmo colegas de outras áreas estão valorizando, né? Cursos de pós-graduação, eu tenho participado no Brasil e também no exterior como professora, para formar também profissionais, e inclusive professores, pesquisadores. Então a gente percebe um grande interesse. E hoje a gente já pode falar que nós temos teorias de relações públicas. Nós temos uma base que antes não havia, né? Antes ficava muito centrado só nas técnicas, né? Então, por isso que nessas novas diretrizes, nós insistimos muito na necessidade de uma base científica. Quer dizer, não podemos oferecer aos nossos alunos um curso meramente técnico. Ele tem que ter, porque as técnicas, né, elas ficam, rapidamente, elas se tornam obsoletas. Então, toda essa era digital que tem assim provocado uma mudança radical, né, nas formas de você fazer comunicação. Então, evidentemente, a gente não quer achar que nós vamos conseguir resolver todos os problemas do mundo. Nunca a universidade ela vai conseguir acompanhar o mercado é muito acelerado nesse ponto, também na parte de tecnologias. Mas nós temos que oferecer o máximo do que é possível, quer dizer, pelo menos abrir possibilidades, né? Outra frente também que eu acho importante é você valorizar muito a gestão de negócios. O profissional tem que ser um empreendedor. Então, nós também contemplamos isso na proposta do projeto pedagógico. Quer dizer, por quê? Dificilmente você vai conseguir emprego registrado com todos os benefícios numa grande multinacional. Então, realmente, o profissional precisa aprender que ele saindo da faculdade, ele tem que ser capaz, né, de oferecer serviços, de planejar um trabalho de relacionamento, de uma organização com segmentos de públicos, saber usar as linguagens de acordo com as demandas. Quer dizer, isso que a gente tenta, em poucas palavras aqui, sintetizar o que a gente propõe nesse documento. O processo foi para o MEC, qual que é o próximo passo da aprovação das novas diretrizes? Já a comissão constituída, né, pelo Ministério da Educação,
uma vez que ela entrega o documento, esse documento é passado por uma perícia técnica com a diretoria de regulamentação, de regulação do próprio MEC, e aí é encaminhado para o Conselho Nacional de Educação. Aí o Conselho Nacional de Educação vai discutir no seu âmbito o documento, se ele é viável. Muitas vezes o próprio Conselho Nacional de Educação chama uma nova audiência também, né? Para que, quer dizer, nada é publicado, definido enquanto uma resolução ou um novo decreto, sem que passe por todas essas instâncias, né? Então, no momento, a informação que nós temos é que está junto ao Conselho Nacional de Educação para uma apreciação. Quando não há muita polêmica, normalmente é mais rápido, né? Vamos aguardar. Certo. Para a gente encerrar, qual mensagem que a professora deixa para os jovens estudantes de Relações Públicas? Que acreditem no curso que estão fazendo, né? Nós temos que pensar o seguinte: o curso depende muito do envolvimento, né? E da seriedade com que cada um de nós encare, seja do lado do professor, do docente, seja do lado do estudante. Então, a profissão de Relações Públicas não é uma profissão como se fala muito do futuro, é uma profissão do presente, porque as organizações precisam planejar muito mais o seu relacionamento com os diferentes públicos, com a sociedade, com a opinião pública. E dada a complexidade que nós estamos vivendo hoje, isso não pode ficar na mão de amadores. Isso tem que ficar na mão de pessoas competentes. E pela formação, se a gente analisar no contexto da área de comunicação social, a área de relações públicas é a que propicia aos formandos a maior capacidade nesse tipo de trabalho. Hoje nós tivemos a participação da doutora Margarida Kunsch, que muito nos honrou com a sua presença. Muito obrigada. Então, parabéns aí pela TV Unisa, pelo curso de Relações Públicas, os professores, a professora, por essa iniciativa. Espero que tenha bastante sucesso daqui para frente. Obrigada. Muito obrigada. Encerramos hoje, então, a participação da doutora Margarida Kunsch no Diálogo Relações Públicas Unisa.